O design está em tudo, nas cidades, nos produtos, nas telas e nas experiências. Antes de perceber uma marca, a gente sente. O olhar é guiado por formas, cores, sons e experiências que despertam emoção, confiança ou até rejeição. Esse é o poder do design, comunicar antes mesmo das palavras. Design impacta em comportamentos, em decisões, em consumo, em processos. É isso uma tentativa disso que os nossos convidados de hoje vão responder, vão dar alternativas, caminhos para essas respostas. Então, eu recebo hoje no Fala Mercado Carolina Rispoli, que é jornalista, professora e líder da Emanacom Comunicação Estratégica, e o Rodrigo Leme, o Tito, que é diretor estratégico e CMO do Grupo Criativo, foi também presidente da AP Design, né, que é a Associação dos Profissionais de Design. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigada. Bom, vou contar para vocês, eles são estreantes aqui, eles não conhecem a nossa lógica, então vou contar para vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Certo? Vamos ao que interessa? Preparados? Perfeito. Vamos. Preparado. Bora. Vamos começar sendo bem didáticos com a nossa audiência. Eu quero entender de vocês que quando a gente fala que o design, ele comunica antes das palavras, o que exatamente a gente está querendo dizer com isso? Nossa. Muita coisa, Rodrigo. Muita coisa, né? O design, ele é sentimento, é o que você sente antes de entender, né? Se ele te atrai, se ele cria desejo, se ele atende uma necessidade, resolve um problema, tudo isso é design e você não está ali necessariamente explicando isso, né? Então, quando você olha um objeto, olha um livro, olha uma revista e aquilo te agrada, é o design comunicando, ele te passando sensações e fazendo o seu trabalho, né? Que é exatamente comunicar sem palavras. Quando tem que explicar muito, eu já digo que o design deixou a desejar. Perfeito. Gostei dessa comunicação ainda. Quando tem que explicar, é que nem a história da piada, né? Piada explicada perde a graça. Deixa. Perfeito, Carol. Eu vejo muito, assim, quase antropológico. E eu vejo que existe, assim, uma proximidade muito bacana entre design e as ciências sociais, porque o design ele acaba conseguindo tangibilizar essas sensações, né, essas percepções que às vezes a gente não tem palavras, mas a gente é isso, a gente conecta, a gente sente. E aí a antropologia e as outras ciências, elas conseguem, as ciências do consumo, né, elas conseguem de alguma forma fornecer esses elementos que aí o design vai conseguir ler e traduzir isso em peças, em livros, em diversos elementos. Vai materializar. Exato, vai materializar. Perfeito. O design ele responde quase aquela brincadeira do desenha pra mim? Sim. Ou eu preciso desenhar pra ti? Precisa. O design precisa. Sim. Na visão de vocês, o que torna o design estratégico e não apenas estético, né? Porque quando a gente fala de design, a gente tá falando de uma marca, a gente tá falando de um desenho, a gente tá falando que ele é muito mais do que essas curvas, né? O design pode e deve ser muito estratégico. Sim. Em que momento isso se diferencia? A minha opinião é que todo design deveria ser estratégico, né? O design tem suas especialidades, suas verticais, né? Vamos lá, produto, moda, gráfico, né? Então, essas verticais, elas precisam de um passo anterior, que é o sentido de criar as coisas, né? As representações visuais, elas, por trás disso, tem toda uma história que é representada, né? Na marca, isso é muito, muito comum, esse erro, né? Chamar logotipo de marca, né? Ou esperar que o logotipo comunique tudo que precisa ser comunicado. Então, na minha opinião, as verticais do design em suas frentes, elas precisam estar amarradas, e essa amarração é a estratégia. Então, para mim, é a definição mais compacta do tema. Perfeito, Carol. E eu acho que também um ponto que aí complementando até um pouco a fala do Tito, que é bem assertiva e sintética realmente, né, para traduzir, é entender esse objetivo maior, né, o que tu quer de fato fazer com aquele elemento, né, ou com aquela peça, ou com aquele material. Então, o design, ele consegue te ajudar a enxergar isso, o objetivo, qual é o público também, né? Que são elementos que fazem parte desse caminho e que vão direcionar como que isso vai ser materializado em termos de comunicação, né? E, enfim,
depois no mobiliário ou num produto, né? Mas tu precisa entender qual é o objetivo, qual é o público, né, para então encontrar essa trajetória. Que traz mais ou menos o que o Tito estava falando, porque existe uma história, né? Existe um objetivo. Sim. E existe o para quem, né? Sim. A gente falava muito isso na época, que era quem comunica algo para alguém. Isso. Né? E isso tudo precisa estar muito bem definido no design. É isso. Gente, vocês me corrijam, que design isso, não é a minha área. Não, mas a gente estava conversando até antes de ligar as câmeras, né? Que é a coisa do design para todos, né? Ou seja, o Tito estava falando muito também da questão da gestão dele na P-Design, né? Que era isso, era não falar só com designers, né? Exatamente. Então a gente está aqui tentando desmistificar o design, né? E contextualizar ele mais, né? Quase num processo de aculturamento aí do nosso público. A criatividade parece que é um talento exclusivo do designer, né? Ou dos criativos, né? É isso que eu contesto um pouco, né? Eu acho que as pessoas podem desenvolver isso, desenvolver a criatividade muito baseada em processos no sentido de entender os motivos daquela criação, né? E o designer, ele começa, na maior parte das vezes, isso é estatístico, com uma ideia pronta na cabeça. E até uma pesquisa que se puxa para tentar justificar aquela ideia pronta que está na cabeça. É do ser humano, né? É da ciência do consumo, né, Carol? A gente parte com uma ideia, nossa, eu tive uma ideia genial, né? Aquele clássico, anos 80, ideia no banho. Aí eu parto de uma ideia genial e eu quero que ela se confirme, mesmo negando as evidências de que aquilo não é necessariamente o melhor caminho. Então, eu acredito muito nisso, né? Num processo que ele não só desconstrói certezas, mas também constrói um caminho correto. Né? E aí a estratégia reforçando. Mas tem que ter um pouquinho de desapego dessa sua ideia, né? Porque e confiar nesse processo. Porque pensando assim, trazendo um pouco puxando a brasa para nossa assado, né, Carol, de jornalistas, que assim, fazendo isso com o texto, por exemplo, né? A gente falava do design editorial. Quando o repórter escreve o seu texto, ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia, porque ele tem ali o seu storytelling na cabeça. Sim. Só que aquilo passa por edição, que passa por revisão, que adapta o que precisa, enfim. E aí ele também precisa desapegar dessa ideia. Então o designer também, né? Eu falo de desapego, porque também muitas vezes, por exemplo, minha empresa, muitas vezes eu não sou o público da minha criação. Então, por que eu vou ficar com as minhas ideias na cabeça, com o meu repertório, né? Preciso ampliar essa conversa com o destino. Né? E como design precisa, então, se valer, né? Beber de fontes de outras áreas, como a Carol trouxe, né? Antropologia, outras ciências sociais, para que esse repertório aumente, né? Porque, caso contrário, como disse o Tito, eu chamo de marketing de umbigo, né? Que é tu fazer aquilo que só tá ali, né? É sobre as minhas percepções. Eu crio algo de acordo com o meu contexto, com aquilo que eu consumo e o designer não pode estar pegado a isso, né? Eu digo que a semântica às vezes nos entrega, né? A gente fala muito em vou defender meu projeto. Pô, defender? Você já está na defesa. Ou seja, eu quero convencer a outra pessoa quase à força de que a minha ideia é boa, em vez de construir com as outras pessoas essa ideia boa, né? Então, assim, a parte que eu acredito no design, ela tem uma construção também de envolver mais pessoas e principalmente pessoas com um ponto de vista diferente. A diversidade aí você entra na diversidade, você entra nisso em vários pontos que a sociedade fala que já são princípios do design, por isso que eu gosto, né? Empatia, diversidade já é um princípio intrínseco da atividade. E pra ti, Carol, estratégico versus estético, que na verdade não precisa ser verso, nem poderia ser, né? Mas tem que andar junto. Exato. E eu acho que um ponto bem importante que a gente tem falado, que é justamente essa ampliação de olhar, né? Então, assim, não ficar separando em caixinhas. Não, a comunicação, o jornalismo precisa olhar para o design, a publicidade precisa, as ciências do consumo precisam olhar, né, para o design e entender que podem coexistir e é necessário realmente esse repertório mais amplo, porque é isso que vai tornar muito mais rico o resultado. Né? E mais assertivo, né? Mais assertivo, com mais sentido, com mais emoção, porque também a gente está falando de emoção, né? A gente quer que, quando a gente olha um design e aquilo nos toca, é porque a gente quer que gere uma conexão. E é por isso que é fundamental olhar de forma multidisciplinar esse processo. E acho que o Tito trouxe muito bem essa questão da empatia, né? Realmente,
é mais do que entender, é ouvir, né? Ter esse poder de escuta e provocar, não ficar restrito ali a um caminho daqui um pouco do que está sendo esperado, né? Da expectativa, porque às vezes a gente vai quebrar as expectativas. E isso faz parte. E é interessante desse processo criativo do profissional, né? Do designer, porque assim, essa coisa de vou defender a minha ideia, né? Vou defender o meu projeto. Quanto mais empatia ele tiver, quanto mais escutativa ele tiver, quanto mais repertório ele tiver, e isso vai dar para ele um poder de compreensão daquilo que o cliente ou a demanda está solicitando, menos defesa ele vai precisar fazer, né? Porque vai entregar aquilo que realmente é o esperado. A gente está num momento também que se fala tanto em storytelling, eu tento evitar esses buzzwords. Boa. Tem um bingo da inovação que eu falo, né? Vamos evitar algumas palavras. Perfeito. A gente está num momento do mercado em que o storytelling está vindo depois, né? Eu construo um projeto, um negócio e depois eu vou fazer o famoso storytelling. Não, o storytelling vem antes. Se a tua construção é verdadeira, ele se autoescreve, né? Sim, fica coeso. Fica coeso, fica verdadeiro e não assim, vamos chamar a água de diet agora para parecer mais sustentável. Então, eu acho que isso está distorcido no mercado e esse combate é necessário. Inclusive, para quem nos acompanha, enfim, o Tito é autor de um livro, tá aqui, inclusive, olha, tá aqui, Macro Design, né, que é o Design para Todos, que era, inclusive, o Design para Todos, o nome do nosso episódio, e é por isso esse discurso de que é um design, é um livro que não é para designers, né, é para realmente democratizar o conceito e as estratégias do design. Fica aqui a nossa propaganda do livro. Mas assim, gente, como é que vocês entendem que o design impacta na percepção de uma marca, né? Como que o design é capaz de influenciar nessa percepção de uma marca, de um produto, de uma causa, enfim. Onde é que o design é crucial nessa percepção do público? Porque, como o Rodrigo, acho que é interessante que o Tito trouxe no início, né? Tu tá sendo impactado por algo que tu não tá nem... não tá sendo explicado, né? Não precisa ser explicado. Ele tá te gerando sensações, experiências, enfim, contatos com essa marca, visuais, normalmente. Então, em que momento acontece esse impacto? Ele é distribuído, né? Passamos aí por momentos de mercado complicado, né? Pandemia, enchente aqui mais localizado no sul. Mas quantos negócios deixaram de existir, mas suas marcas ainda permanecem na cabeça das pessoas, né? Perfeito. Então, assim, muitas empresas deixam de existir, não conseguem mais produzir os seus produtos, mas a marca segue viva na cabeça e no coração das pessoas. O que é isso? Isso é uma construção anterior. É uma construção do negócio baseado não só no que é a marca, mas no que ela representou na vida das pessoas, o que ela entregou durante os anos de sua existência. Então, o design é isso, né? O design é essa construção geral que culmina numa marca que é o nome que eu lembro para chamar algo que é importante para mim. Então, o design ele está por todas as partes, né? Se você concentrar ele, tornar ele um evento, ele dura pouco. Então, se o design ele é distribuído, se torna um processo, ele dura mais. E esse processo passa por toda a cadeia de valor dos negócios, né? Do produto ao ponto de venda. Né? Não tem produto se não tiver distribuído, não tem marca que sustente um produto ruim. Né? Então, essa é a fase da verdade, da entrega, sem aquela tentativa da comunicação de disfarçar algo que não é tão bom. Então, para mim é isso, assim, essa distribuição de uma visão de coerência ao longo de toda a jornada dos negócios. Eu acho que tem um negócio de valor também, né? Valor de marca. Então, temos diversos estudos, auditorias que fazem quais são as marcas mais valiosas e às vezes elas valem mais do que a própria companhia. E é isso que fica no tempo, né? Então, tem essa perenidade, o legado que realmente ajuda em momentos de crise, né? E aí, já fazendo um gancho também com o jornalismo, né? Com a comunicação, a reputação é uma coisa que leva muito tempo para construir, mas é um dia para destruir. A gente tem diversos casos aí, né? Que situam, e o design é um elemento que ajuda fortemente nessa questão da reputação, né? Então, marcas, quanto mais bem trabalhadas e que tem essa perenidade, né? Que saibam se comunicar
mais fortalecidas elas vão ser ao longo, né, da jornada e dos desafios que, por acaso, aí daqui a um pouco podem aparecer, né? Tito, tem uma curiosidade bem específica, que é sobre o redesign, né? Porque o que motiva um redesenho de algo, de uma marca, de um produto, de uma estratégia, enfim? Qual o papel desse design estratégico quando se fala em redesign? Sim. Eu vou começar pelo erro comum de mercado, achar que o problema é vendas. Quando algo começa a vender menos, as pessoas, nossa, temos que nos mexer. Mas a queda de venda é resultado de algum desalinhamento anterior, né? Então, nessa constante mudança, né, de comportamento, a Carol falou em ciência do consumo, eu também venho dessas especializações, né? Eu precisei descolar do design para entrar em outras áreas. Eu acredito que o motivo da mudança é isso, é entender a mudança de mundo, se antever a mudança de mundo, né? E a gente terceiriza também, o mundo mudou, não é o mundo mudou, nós mudamos. A gente muda o nosso comportamento todo dia, né? A gente chega em casa de noite e quer acelerar o mundo com a pizza mais rápido, com um banco que tem uma transação, mas depois no nosso negócio a gente é lento, né? Então, o que ocasiona as necessidades de mudança é você estar olhando que tudo está em constante ajuste, né? Principalmente o comportamento do consumidor, né? E se você quer ter uma marca que esteja na mão das pessoas, você precisa ver isso, né? Senão você vai ficar ali sempre à margem de algo que está acontecendo e você parece que não entende. Então, para mim é isso, assim, você tem que estar de olho em comportamento de consumo, jornadas, ocasiões, mais do que o design em si, né? Aquela ideia pronta que eu falava. O design entrega os movimentos que estão pré-estabelecidos. Carol, o redesign da comunicação. Quando é que a gente redesenha uma comunicação especialmente estratégica, né? Eu acho que às vezes acontece assim, grandes momentos, né? Então, às vezes, tu tem um marco importante, eu tô completando não sei quantos anos. E aí, às vezes, né, em termos de comunicação, pode ser interessante, quem sabe a gente comunica esse momento. Ou justamente isso, às vezes é um alinhamento, né, para entender atitudes, comportamentos e hábitos do consumidor que tu percebe que mudou e que tu precisa acompanhar isso. Então, também a gente vê diversas marcas que fazem um movimento em função de entender que realmente, olha, o nosso público envelheceu, a gente também precisa de alguma forma, ou amadureceu melhor, e aí eu preciso comunicar isso e fazer esse movimento. Então, realmente assim, é um processo que tu tem que estar muito sinérgico, assim, de pegar esse feeling e conseguir traduzir isso numa marca que, né, numa comunicação que vá explorar esses movimentos, né? Então, tem um pouco de sensibilidade, porque também tu não pode mudar todo ano, né? Eu acho que tu tem que cuidar isso. Sim. E ver como que isso vai ser tangibilizado nesses marcos. Às vezes pode ser um selo, né? E eu acho curioso que a gente tem visto, assim, selos muito parecidos, né? E aí eu até, às vezes, me pergunto assim, né? Não tem uma linha que a gente pudesse também ser mais provocador nisso? Faz sentido aí eu ficar fazendo um selo de 50 anos se está tudo igual, né? Até que ponto, então, vale a pena eu fazer esse movimento ou só trabalhar realmente com a marca e com a comunicação? Não sei, são coisas que eu até fico pensando, sabe? E pegando esse ponto, né, o que importa para o mercado é eu estar fazendo 50 anos. Né? Então, assim, o que essa empresa está proporcionando, como ela se transformou ao longo dessa jornada, ou o quanto ela ainda é relevante, né? O redesign que você fala já caiu nas nossas mãos lá na empresa, vários negócios que a gente teve que redesenhar, se tornar relevante de novo. Porque às vezes não é que perdeu a relevância do produto, perdeu a conexão com o público, né? O teu público pode ir envelhecendo, né? O teu público pode mudar, então são vários pontos que tem que ser observados, né? Então, o redesign ele vem para isso, para gerar conexão nova ou restabelecer uma conexão. Perfeito. Ou reconectar. Reconectar. Bom, a gente está falando bastante aqui sobre a ciência do consumo, né? Eu queria entender de vocês como é que vocês entendem que o design está se adaptando a essas mudanças. O Tito trouxe uma frase que eu acho ótima, que é: o mundo não está mudando, a gente muda, né? Sim. Claro que a tecnologia entra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. A tecnologia nos atravessa e aí acaba adaptando e moldando muitos dos nossos comportamentos.
Mas como que o design se adapta a... Porque, assim, provavelmente não só o processo do design, mas também todos os seus objetivos e os recursos que se tinha, sei lá, 20 anos atrás... são diferentes do que se tem hoje, né? Ainda que o processo criativo seja... não vai mudar, a essência não vai mudar do design. Mas essa adaptabilidade precisa acontecer também no design. Como que é esse processo? Eu acho que é uma continuidade do que a gente está falando aqui, né? O design, a premissa do design é a adaptação. Perfeito. Ele não pode ser rígido, não pode ser inflexível. Né? Se eu estou lidando com pessoas, as pessoas, por mais seguem tendências, mas também, além das tendências, existem as constantes. Então, assim, análise de tendência versus constante é o que nos molda. Então, a adaptação, eu acho que é uma premissa muito forte e básica até do design. Por isso eu falava do desapego, por isso eu falo da empatia, porque a gente tem que estar com os olhos sempre no destino, né? Então, é por aí. E a cabeça aberta, né? Cabeça aberta. Literalmente, tem a cabeça aberta. Boa. Na comunicação não tem como trabalhar de outra forma, né? Seja ela qual for a área, né? Tu sabe que eu fico pensando muito, né? Eu já tô também nas ciências sociais aí, eu acho que já, olha, desde mais de 15 anos já. E aí o que eu vejo, e até... eu me conecto muito um pouco com o Bauman, aí nessa hora eu vou ter que citar um autor. Mas, o lado professora, ele grita nesse momento. Gritou. Mas o que eu acho, assim, fantástico que ele fala, né? Hoje a gente tem muitas gerações convivendo juntas. É histórico isso, inclusive. É histórico. E aí, claro, quem quer comunicar com todo mundo acaba não comunicando com ninguém, né? Mas quando a gente tem essa diversidade... a gente tem que cuidar muito justamente para quem que a gente está comunicando e entender que essas trajetórias, elas vão sendo cada vez mais dinâmicas e fluidas, né? Que é isso que ele traz muito na ideia dele. E aí, claro, aí o design ele precisa também traduzir, né? A gente tem muito mais informação do que a gente tinha antigamente, então a gente precisa ter uma relevância muito mais importante, né? Que a gente não precisava ter. A gente é muito impactado, então a gente precisa desenvolver um design que vai ser mais assertivo, que vai gerar essa conexão, assim como a comunicação. E aí, quando a gente olha as ciências sociais, né, e a gente olha que temos todas essas gerações, temos comportamentos diferentes, identidades sexuais diversas, né, a gente precisa dar conta disso. E aí, só fazendo uma conexãozinha assim com o que ele traz, né, antigamente uma pessoa lá começava como estoquista numa empresa e ele seguia como estoquista durante 20, 30 anos. E hoje não. Hoje a gente já tem estudos que mostram que a gente muda 6 vezes daqui a um pouco a nossa trajetória profissional. E é verdade, né? A gente mesmo aqui, eu sou professora, sou jornalista, eu sou empresária, já fiz isso, já fiz aquilo. E tá tudo certo. Porque é isso, é o dinamismo que a gente vive, né? Então, é entender que a gente precisa traduzir isso, né? E que não é único, não é só meu. Realmente todo um coletivo que a gente tem que dar conta. Sim. Eu falei ali, né, eu queria falar um pouco mais sobre a questão do impacto da tecnologia e não tem como falar de qualquer área do conhecimento hoje em dia sem passar pela nossa querida IA, né, pela inteligência artificial. Queria ouvir um pouco vocês, assim, nessa percepção do design, onde a IA está sendo fundamental, onde ela está interferindo, que cuidados é necessário ter, né? Porque a gente vem falando muito sobre IA aqui no Fala Mercado, mas sempre com esse cuidado, né? De problematizar, mas também não demonizar, né? Porque ela tá aí, ela é uma realidade. Sim. Precisamos todos conviver com elas. No design, onde é que ela entra? Eu só quero fazer uma introdução antes. Sabe, faz uns 2, 3 anos, a gente já se conhece desde 2022, né? E aí a gente trabalhava ali junto no Swan, no Swan Generation, no espaço de coworking e tal. E aí o Tito fez um workshop, foi um workshop, né, sobre IA. Nossa, foi assim... todo mundo. Explodindo a cabeça. Sim, porque ele trouxe ferramentas e coisas do que estava sendo falado naquela época que
Tava recém chegando. Eu ia dizer, a gente tá falando de 22, né? A gente tá falando de 3 anos atrás. E foi muito bacana, assim, porque ele conseguiu traduzir e mostrar assim, olha, gente, isso não é um bicho de 7 cabeças, mas temos que ter cuidados. Então, tem toda uma questão ética, né? Mas eu acho fantástico, assim, o jeito que ele também, depois no livro, ele consegue trazer isso, né? Desculpa fazer essa introdução, mas é que é empolgante o assunto. Ótimo, e foi uma conversa legal naquela época. Eu diria que aquela apresentação tá obsoleta. Mas sim, de 3 anos, claro que sim, gente. No capítulo aqui eu digo assim, AI, né? IA é passado. Porque o que a gente sabe hoje já mudou. Eu acho que a diferença, né, sem querer entregar a nossa idade aqui, a gente tá junto, né? Devemos ser, inclusive, contemporâneos e deixar contemporâneos, maravilhosos. Então, assim, quantas transformações tecnológicas a gente passou, né? Uau. Então, assim, ninguém fala hoje, implementei inteligência artificial. Não existe isso, né? Você conhece o que está disponível hoje e isso vai ter uma evolução porque a máquina está aprendendo com ela mesma. Então, é uma ferramenta, tem que ser usado. O design é muito impactado porque o que a gente mais vê hoje como manifestação da inteligência artificial são o quê? Imagens, vídeos, né? O Papa pop, né? Então, assim, isso impacta o design porque parece que é fácil fazer essas coisas, né? Mas onde a gente vai chegar com esse tipo de comunicação da IA, né? O jornalismo, né? Vai substituir um bom jornalista, o ChatGPT? Não, um bom jornalista vai ser melhor ainda com esses recursos. Então, vamos fazer uma boa dupla. Não se questiona a tecnologia. Todo mundo que fez isso ficou pelo caminho, né? Então, assim, é uma ferramenta, cada dia surgirão novas. O uso, eu acho que ele é disponível e tem que ser feito, mas também alguns negócios que não usam ou não implementaram de uma forma mais profunda, que não se sintam peixe fora d'água. Né? Eu acho que tem espaço, né? A arte, né? A própria escrita, a poesia, como é que fica? Né? Não deixa de existir. Então, claro. Eu digo assim, é calma, né? Use a tecnologia disponível e saiba os limites do bom senso. Carol. Que é isso, também tem essa relação ética, né, com a ferramenta. E eu, por exemplo, além da questão assim do design em si, eu uso muito assim na questão da assessoria de imprensa, né, ou na academia, né, também. Mas se tu lidera, foi tu que escreveu, né, redigiu e aí pediu um apoio, eu não vejo problema, sabe, de aprimorar o texto, claro. né, ajudar. Mas eu vejo coisas que me preocupam no sentido assim, de sugerir fontes que nem existem. Né? Eu já vi isso. Ou, por exemplo, tu escreveu um texto, e eu até fiz essa reflexão esses dias, gravei um vídeo sobre isso, que aí ele enaltece um protagonismo que não é para ser, né? Então te coloca num lugar assim de super estrela dentro do texto, mas não, é bem menos, o ChatGPT, ele é bem puxa-saco. Ele é bem puxa-saco. Concorda com tudo, né? Ele concorda com tudo. Afinal de contas, ele é um produto. Claro, gente, ele é um produto que quer que tu cada vez mais usufrua daquilo ali, vá pra versão paga, etc. E aí, pra isso, ele... E aí tu tem que ter essa visão muito crítica da ferramenta, né? Eu diria que sim, perfeitamente, mas, por exemplo, quando pesquisávamos no Google, né, muitas fontes também são questionadas, né? Algum blog de alguém, algum comentário de... Sim. Então, acho que esse olhar crítico é o que nunca vai sair. Né? Sim. E é onde entra a parte humana, né? Sim. Essa inteligência natural. Discernimento é humano. Exatamente. Eu sempre conto essa história, vou contar em todos os episódios que eu puder falar sobre isso, desse cuidado, porque nós tivemos um caso de uso do ChatGPT em que ele atribuiu ao entrevistado do programa da época 2 livros que ele nunca escreveu. Tu entende? E aí, se a gente fica só com aquelas informações, é extremamente perigoso, né? O Rodrigo, o Tito, ele trouxe ele falou uma frase que é o gancho que eu queria pegar, assim, que ele diz assim, parece simples. E aí a gente vai falar que existe muito, por exemplo, no jornalismo ou na criação de conteúdo como um todo, aquela máxima de minha sobrinha faz as redes sociais da empresa. E no caso do design, a gente tem ferramentas, a gente tem o Canva, a gente tem o próprio ChatGPT, né, que pode fazer, enfim. Como que é essa relação, né? Porque, como o Tito diz, tá aí, tem que ser usada. Sim. Ok. Vamos democratizar. Sim. Tá, mas é que
Parece bem simples, mas a gente está falando de uma formação, a gente está falando de estudo, a gente está falando de experiência, a gente está falando realmente de anos de dedicação e de técnica para ser um designer de fato, para concorrer com os nossos sobrinhos e sobrinhas do mundo, né? Como que é isso? Nossa, eu vou fazer uma analogia muito simples, né? Sabe o faça você mesmo? Você pode ir lá no home center comprar umas madeiras e tal e tentar montar uma mesa em casa, né? Só você vai gostar daquela mesa. Ela vai ficar terrível, mal montada, né? Estatística da coisa, eu sou estatístico, né? Então, assim, com essas ferramentas disponíveis, eu não tenho nada contra o Canva. Quanto mais isso ficar difundido, mais as pessoas vão tentar fazer essas coisas e mais valor elas vão dar para um profissional habilitado. Porque não vai ficar tão bom. Ou se ficar bom, use. Então então você descobriu um dom, descobriu um talento que estava ali imerso e a tecnologia ajudou a aflorar. Então eu gosto dessa democratização, eu gosto dessa disponibilidade, porque você valoriza ainda mais. Toda vez que eu tento montar algo em casa, eu valorizo o marceneiro, entende? Porque eu não sou especialista naquilo. Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, né? Mas assim, eu tenho um filho de 5 anos, né? E às vezes eu penso, gente, eu piro com em casa. Eu valorizo aquelas professoras que têm 15, 20 com uma intensidade que é isso. Eu tô tentando educar uma criança. Elas estão num processo de desenvolvimento e aprendizagem de 15, 20 numa turma. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Essa linha, né? Você valoriza cada vez mais quem é habilitado, estudou para aquilo. Ou seja, você não pode colocar numa mesma base de comparação. Né? Você pode se sentir satisfeito com o resultado, achar que, sei lá, criei um logotipo lá no ChatGPT e vou botar na fachada do meu negócio e aquilo vai funcionar. As chances são remotas, né? Mas, então, assim, eu não desencorajo ninguém que queira tentar. Agora, a pessoa tem que ter realmente, de novo, esse discernimento de saber que um profissional habilitado vai fazer melhor. O Tito não tem medo dos sobrinhos e sobrinhas, tá bom? Ele não tem medo. Carol. Eu acho que uma coisa importante que é o conhecimento por trás daquilo, né? Então, e ao mesmo tempo, esse conhecimento é o que te permite depois encontrar uma autenticidade para tu produzir, né? Te ajudar a revelar a tua voz, né, enquanto uma empresa, um negócio. Então, claro, usar o sobrinho pode ser bonitinho. Eu também acho que é bem por aí, que nem tu, mas dá uma irritação. Eu uso alguns sobrinhos. Dá pra tentar, né? Dá. Mas nem seja pra incentivar também, né? Tem um lado aí meio educativo, né? Meio abrir portas. Com certeza, mas assim, é o conhecimento, né, que é a tua cara, né? Então, acho que também... Esses dias eu vi um material, assim, que era uma iniciativa super legal, mas eu achei, assim, a comunicação horrorosa, sabe? Aí tu fica assim, quem será que fez? Não, tu até imagina, foi interno, né? O pessoal deu um jeito, mas não tem noção, assim, o apuro estético não é à toa, né? Ele ajuda a tangibilizar aqueles valores que tu quer reforçar, né? Eu valorizo muito iniciativa e motivação. Pô, tá motivado e tem iniciativa, né? Bora! Já é o que falta pra maioria. Sim. Entende? Sim. Então, tem muita gente que tem o conhecimento e não tem essa motivação. Exato. Então, aí também é muito fácil criticar também, né? Eu sofro com isso. Quando, você tá aí, você tem uma cadeira, você tem uma oportunidade, cadê a garra, né? Então, eu gosto muito mais das pessoas que arriscam do que as que não arriscam. Isso também é importante. Então, acho que a expectativa que a gente tem pelos seres humanos é essa, né? né? Vai lá e faz. Tu já tem, né? Agora a gente busca humilhação, claro. Porque ela sempre chega, né? Sim. Gente, a gente falou um pouquinho, assim, do que eu quero trazer pra gente falar um pouco mais, que é sobre... a gente estava falando das áreas de conhecimento, né? O quanto a gente precisa beber de outras fontes e tal. E o Tito trouxe uma palavra que a gente fala muito e gosta muito aqui no Fala Mercado, que é a diversidade, né? O quanto o design deve ser inclusivo, que cuidados a gente precisa ter desse ponto do design, desse ponto de vista do design, quando a gente fala em criação, quando a gente fala em marca, quando a gente fala em experiência, quando a gente fala em causa. Quais os cuidados que o design tem que ter quando a gente fala de diversidade? Sim. Eu não sei se é cuidado, né? A gente tem que ter
essa vontade, né, de ter um time diverso, né? E não digo a diversidade no sentido amplo mesmo, de pensamento, né? Você pode ter pessoas de uma mesma origem, mas que pensam diferente. Então, a diversidade no design eu acredito que é de pensamento. E óbvio que a história, a cultura, o contexto das pessoas vai trazer, né, ingredientes mais interessantes para o desenvolvimento de um projeto, né? E às vezes aparecem projetos que nenhum da equipe tem essa vivência, né? Por exemplo, eu já fui entregador do iFood por um dia. Eu precisava ver aquilo, né? Então andei de bicicleta um dia inteiro entregando várias coisas. E por quê? O que me faltava? Me faltava aquela vivência, aquela experiência, né? Depois nós entrevistamos entregadores de fato e tal. Então, assim, o que o design faz? Ele traz a diversidade, mesmo que ela não exista ali naquele contexto de estúdio, né? Mas eu, assim, olhando os 15 anos que a gente tem, a gente sempre foi temperado por diferentes pessoas, né? Até legal. O RH nosso, né? Ele ganha esse norte, né? Olha, a gente precisa desse perfil de pessoas e quem cumprir isso tá dentro, né? Independentemente de qualquer outro quesito. Então, a busca é sempre essa, né? Da discussão ser ampla e a diversidade amplia a discussão. Carol. Eu vou um pouco nessa linha, mas recentemente eu trabalhei numa empresa que aí a gente tinha vários grupos de diversidade, né? E eu acredito bastante porque amplia não apenas essa visão, mas traz outras referências, né, de histórias. E aí eu tô falando também grupos etários, grupos sociais, identidades, né, raciais. E isso gera, daqui um pouco, um resultado muito mais verdadeiro, né? Que reflete muito mais uma realidade. E aí vai gerar mais identificações, né? E, por exemplo, agora a gente está nesse contexto aí de COP e tal. E é muito legal tu ver, né, que o olhar foi para a Amazônia, né? A gente está sempre muito acostumado ali, Sudeste, né? Centros de mídia. E é bacana quando a gente muda totalmente o olhar, né? E a gente tem uma distância geográfica gigante e isso possibilita, assim, de uma riqueza, né? Em termos de alimentação, de experiências, costumes, cultura, que a gente é muito legal viver isso e aproveitar e ver como que isso a gente pode trazer, né, para nossa comunicação, para o nosso design, para os elementos do dia a dia, né? Eu acho que isso muito bom. É o que vai realmente gerar essa emoção, né? E todo mundo ganha, né, gente? Todo mundo ganha com essa troca de experiências, de diferentes contextos, culturas, né? Que tu coloca em perspectiva, né, esses olhares. Então, isso aqui. Porque, bem ou mal, todo aquilo que a gente cria, né, de acordo com com esse nosso contexto, nosso olhar, enfim, ele é um recorte, né? Sim. Ele é um pedaço da minha percepção sobre aquilo. E quando esse recorte vira o recorte de cada um, juntando, né, um grande emaranhado ali, pode ser muito mais assertivo. Sim. Né? Gente, pra gente se encaminhar pro final, a gente também tem que falar um pouco de velocidade, né? Hoje a quantidade de informação que a gente recebe, ela é imensurável todos os dias. Eu não sei se existe uma pesquisa que quantifica, sinceramente, assim, o real, né, número. E tudo muito rápido, né? Cada vez mais rápido. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a moeda mais cara de hoje é a atenção. Então, eu queria ver queria ouvir de vocês como que o design surfa nessa velocidade, considerando que ele é um primeiro impacto, porque ele vem antes da palavra, né? A gente está falando aí do design de fato. Então, como conseguir esta atenção, que é muito disputada, a partir do design, como que ele se adapta a essa agilidade? Isso é bem complexo, porque... O que eu vou dizer? Hoje, se a gente for pensar em redes sociais, a palavra e a imagem, ela acaba assumindo um papel muito relevante, um protagonismo. Né? Até em função de algoritmo. Sim. Né? Ele não acaba priorizando mais tanto a imagem em si, por exemplo, de um post estático, né? Vai aparecer muito mais quem está falando, né? Ou fazendo um entretenimento ali. Mas eu ainda acredito, né, que se tu faz algo que
traz uma mensagem aí, um storytelling, né? Que tem uma narrativa, não me mata, Tito, por usar essas palavras. Que façam sentido e que aí daqui um pouco tu consegue atrelar, então, aí depois a palavra, outros elementos, ou fazer um vídeo bacana, né? Que aí vai trazer o design ali também como um elemento. Tu vai realmente ser muito mais bem sucedido, né? Mas é isso, e eu acho que aí também um conceito que casa muito com isso é a história do transmídia, né? Tu conversar com diversas mídias e uma complementar a outra. E aí também aí o design consegue te ajudar, porque aí tu vai ter ali um portal bacana que vai te trazer uma informação complementar, vai ter um material no YouTube e assim por diante. Então tu consegue fazer esse ciclo, né? E aí o design te ajuda. Legal. Sim. Tito. Esse excesso de informação, né, a gente fala muito assim, bom, para tomar as melhores decisões você precisa ter mais informação. O revés disso é que quanto mais informação, mais difícil tomar decisão. É como olhar um cardápio de um restaurante com 1000 opções, né? Você fala pro cara, meu, qual é o prato da casa? Então, me indica alguma coisa. Me indica alguma coisa, né? E eu acho que esse excesso de informação está fazendo aí pelo viés do mercado, está fazendo com que as pessoas demorem mais para decidir, e quando elas decidem o prazo está mais curto. Perfeito. Então nós lá como time de design, a gente está tendo que trabalhar cada vez mais rápido. Né? E isso tem feito eu sofrer bastante, perdendo boas pessoas no caminho, porque aí vamos lá na palavra também resiliência, né? Então assim, o mercado está assim, mas ele está assim por culpa própria, porque alguém sentou em cima de um e-mail? Não, porque é mais difícil tomar decisão hoje com muita informação. Então o design, assim, o nosso trabalho lá tem sido mapear todas as oportunidades e dizer não para várias. Eu adoro o dizer não. E você tem que deixar claro para as pessoas o seguinte, olha, eu mapeei e estou dizendo não para isso. Não é que eu não mapeei. Né? Eu sei que ela existe, não eu estou dizendo aleatório. São escolhas. São escolhas. Então, muito, muito forte isso. As escolhas estão cada vez mais importantes. E tem que escolher rápido. E escolher rápido com muita informação. E para toda escolha. Arriscado. E para toda escolha porque para toda escolha uma renúncia. Sim. E tudo bem, a gente tem que renunciar. E risco, quanto mais risco, mais inovação. E mais inovação, mais ganho. Então, esse é o composto diário. Ciclo bem, no fim das contas, proveitoso para todo mundo. Então, se você olha só pelo lado da velocidade da pressão e do não vou conseguir entregar, você vai para o lado negativo da coisa. Agora, se você vai para cada escolha é um sim que eu estou tendo mais certeza e vou agilizar meu processo, né? Mas quem não tem processo agiliza o quê? Né? Então, assim, a ideia genial ela não brota. Então, amarrando tudo que a gente falou aqui hoje, realmente assim, alguns sims e nãos que vão nos levando para frente. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigada. Nosso papo passou rápido, gente. Passou rápido. E é bom quando passa rápido, porque significa que o papo estava bom. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, por esses compartilhamentos, pelo livro, né? Que fica aí, a gente sempre fala, livro é sempre um legado, né? Então, que possam ser muito... que o conhecimento sempre seja disseminado, né? Então, muitíssimo obrigada por tudo aqui nós hoje. que agradecemos. Sim, obrigado. Muito legal. E para vocês que ficaram com a gente até o final, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando aqueles nossos pedidos de final de vídeo, curte, comenta, compartilha e te inscreve no canal. Ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.